Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien y te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio acá en The Coach. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube, poner el clic en la campanita para que te informes cada miércoles de un nuevo episodio. Hoy día en The Coach tengo un invitado desde Brasil. Ricardo Cavalcante nos acompañará el día de hoy para conversar sobre programación neurolingüística y cómo poder mejorar y potenciar nuestra comunicación tanto a nivel personal como a nivel interpersonal para poder potenciar nuestras relaciones familiares, laborales y con nosotros mismos. Así que te invito a que escuches y puedas ver esta conversación con Ricardo Cavalcante. Olá, Ricardo, como vai aí? Muito obrigado por ficar aqui conosco em The Coach. Tudo bem, Isaías? E tá tudo ótimo aqui. Que bom. Ricardo, você é um especialista na PNL, na programação neurolinguística. Você faz treinamento e trabalha com muitas empresas lá no Brasil. Eu queria te fazer este convite para poder falar com você sobre a comunicação e o relacionamento humano, porque você sabe que é uma área onde as pessoas geralmente temos conflito, né? Por diferentes temas de formação, educação, cultura, contexto, etc. E hoje que a gente está vivendo também uma mudança em todo o mundo, do jeito de relacionamento, de trabalho, de fazer equipe, de fazer família, eu gostaria de ter sua impressão, sua visão de como as pessoas hoje podemos trabalhar nossa comunicação e relacionamento para poder adiantar de um jeito muito melhor. Legal, bacana. É bem oportuno, né, Isaías? Porque tem assim o seguinte estudo que diz o seguinte, que a maioria das pessoas são contratadas nas empresas por capacidade técnica. Mais de 80%. Você analisa o currículo técnico, a competência técnica. Porém, mais de 80% ela é demitida, ela sai da empresa por comportamento ou relacionamento. Ou porque você não se comunica da forma que deveria, ou você não sabe delegar, ou você não sabe pedir, ou você não sabe vender uma ideia, um projeto, ou porque você não se relaciona bem. Você não controla as suas emoções, o seu relacionamento, você não se adapta às outras pessoas. Então, mas hoje é muito importante porque as empresas estão acordando para isso. Até um tempo atrás, elas investiam muito em cursos técnicos, né, formação. Então, ela capacitava os profissionais para ter habilidades, para gerar resultado. Mas hoje elas percebem que o resultado, se ele não estiver se relacionando bem, se comunicando bem, não adianta nada. Então as empresas estão acordando para isso, né? E hoje, devido a essa demanda, né, que as pessoas precisam estar bem primeiro. Elas precisam se relacionar primeiro e se comunicar para quê? Para apresentar seu projeto, sua ideia. Então hoje estão investindo muito, está voltando muito esse foco na pessoa, que eles chamam de humanização. Então que é a minha área, a programação neurolinguística, ela está voltando muito forte no mercado, porque ela lida com isso. Ela lida com as pessoas, ela lida com a comunicação, ela lida com os relacionamentos. Então é cuidar da pessoa e aí, né, ela pode aplicar suas competências intelectuais, suas capacidades técnicas. Ricardo, não sei como é lá no Brasil, acho que é muito parecido. Você sabe, eu trabalhado muitas vezes lá, mas a maioria das pessoas, quando tem conflito de comunicação, relacionamento, vai culpar a outra pessoa, né? Mais que ter essa capacidade de introspecção, de revisão pessoal, que permita, de algum jeito, também reconhecer aquelas coisas que a gente está fazendo bem, ou que a gente tem que mudar. Como eu posso saber se o problema sou eu, ou o problema é você? neste caminho de construir um relacionamento muito mais efetivo. A gente tem um pressuposto na programação neurolinguística que diz o seguinte: o mapa não é o território, ou seja, o meu mundo, o que eu penso sobre a vida é diferente da sua vida. E um outro pressuposto que diz que a responsabilidade da comunicação está em você. Então, se você
quer uma comunicação de outra pessoa, a primeira coisa, você tem que entender o mapa dela. Entender que ela foi criada e educada de forma diferente. Nós somos 7,6 bilhões de pessoas no mundo, totalmente diferente da forma de pensar, né? Porque cada um foi criado e educado de forma diferente. Então, não tem como você exigir que aquela outra pessoa se comporte e comunique da sua forma. Então, o primeiro passo que você tem que dar, que as pessoas têm que dar, é entender isso. Falar, as pessoas são diferentes. Se você olhar para a sua família, cada um que está nos assistindo, você vai ver que nem os filhos são iguais, nem gêmeos são iguais. Então, como é que você quer que a outra pessoa pense igual a você? E o que as pessoas estão fazendo, por medo, por insegurança, é se defendendo, né? Então, tendo uma comunicação mais agressiva, mais violenta, na defesa. E não é por mal que elas fazem, é porque elas não sabem como fazer. Por isso a importância, primeiro lugar, primeiro passo que você pode dar aí, antes de tomar uma decisão, peraí, deixa eu entender o que essa pessoa está dizendo com isso. Será que essa forma que ela está gritando, falando alto, será que talvez ela não seja de uma família italiana? Será que talvez ela não esteja com medo? Então será que ela não quer que a gente ouça, então ela fala alto? Então muitas vezes a gente julga a pessoa pela forma que a pessoa fala, pelo jeito da pessoa, pela posição da pessoa. Será que ele está falando isso porque ele é meu superior? Então, antes de julgar, fazer esse julgamento, peraí, deixa eu entender o que ele quer com a informação, com o conteúdo, tirando de lado a forma e o jeito de falar. Então, esse é o primeiro passo que a gente pode dar para melhorar a comunicação. Primeiro passo, entender a outra pessoa primeiro, ouvir primeiro. Ricardo, este ano, muitas pessoas, em todo o mundo, se viram enfrentadas de um dia para outro com esta situação de ter que ficar na quarentena, né? Uma coisa nova, não? Eu não sei se você lembra alguma vez ficar em quarentena na sua casa. Eu não lembro na minha vida. Eu ficava enfermo em casa, mas quarentena não. Então esta situação nova ha feito que o relacionamento, por exemplo, familiar, se veja muito estressado, né? A gente não estava acostumada a ficar tanto tempo junta. Muitas famílias ficam toda a família num espaço pequeno. Como você poderia compartilhar algumas dicas para poder melhorar, cuidar nossa comunicação e relacionamento em uma área da vida que eu pessoalmente penso que é a mais importante, né? Que é onde a gente tem posto o coração, os afetos, que é a nossa família. Sim. Eu não gosto de fazer a divisão, Isaías, de vida pessoal e profissional. Por quê? Porque nós somos a mesma pessoa. Só que lá no você veste uma roupa de profissional, eu visto uma roupa de treinador, executivo, então a gente veste roupagens. E também eu visto a roupa de pai, de filho, de irmão, de marido, né? Então, na essência, nós somos uma pessoa só. Então, se nós somos a mesma pessoa, o que acontece muitas vezes no mundo corporativo, que lá você tem uma válvula de escape, que é você sair de lá em um determinado momento. Agora você está em quarentena e você também tem um grupo de pessoas a se relacionar, porém a sua família, né? Então, eu acredito que é uma grande oportunidade para você fazer esse teste, porque se você conseguir, né, se relacionar, ouvir mais as pessoas, tua esposa, teu filho, ouvir mais as pessoas que você convive, se você conseguir de reduzir a ansiedade, porque você não tem muito o que fazer, né? Então, se você focar em coisas positivas, se você estudar, se você fizer curso, se você desenvolver dentro da sua casa, né, conseguir dessa forma se relacionar melhor, isso é um aprendizado para a vida profissional depois também. Esse é o maior teste. Eu brinquei uma vez numa live que eu disse o seguinte, eu falei, quero ver agora quem diz o seguinte, que não tem tempo de ler um livro. Agora você... então vamos ver se é desculpa ou se realmente, né? Então é muito importante você usar esse tempo para você aperfeiçoar, estudar. E não precisa ser coisas técnicas, não. Vai ver, por exemplo, um curso de como se relacionar melhor. Vai ver um curso de oratória. Peraí, como é que eu posso aqui fazer um curso, comprar um curso online que eu possa me comunicar melhor? Então, a família é um bom teste. Né? Eu sempre brinco, a família não tem como você descartar, né? Uma amizade você corta, a família não tem como você cortar. Então, já que não tem, aproveita, né? Aproveita para ouvir. Se você, por exemplo, uma dica, se você é uma pessoa que talvez você converse com sua esposa, com seu marido, com alguém do seu lado, sem olhar, vamos supor, né? Você não olha, você conversa de lado, tenta dar uma olhada, tenta olhar para ela, vamos conversar aqui, vamos sentar na mesa, bater um papo e dividir.
né? Vamos falar de trabalho, vamos falar de dinheiro? Sim, estamos numa situação difícil, temos negócios, vamos falar. Agora, vamos falar de outra coisa agora. Dividir os assuntos para não misturar. Isso ajuda muito também dentro da família. Ricardo, hoje muitas empresas estão trabalhando à distância, né, com teletrabalho. E eu penso que essa situação não só vai ficar, senão que vai se acrescentar com o tempo, porque provavelmente eu penso que a maioria das equipes, das empresas, organizações, vão se dar conta que este é um jeito de trabalho que também pode ser produtivo, efetivo e muito mais econômico tanto para os trabalhadores como também para a empresa mesma, né? Mas esta mudança de paradigma, de momento da vida, eu he estado conversando este tempo com muitos líderes de equipes e não sabem como liderar à distância, né? Tudo isso de a informação, as reuniões, que muitas empresas têm reunião por tudo, né? A coordenação por e-mail, que agora que eu não te vejo, porque a gente não está trabalhando junto no mesmo lugar, então os chefes começaram a mandar e-mail para tudo, para tentar de ter controle sobre a equipe, um controle bem imaginário, né? Então, desde sua experiência de comunicação, de relacionamento, como os líderes hoje têm que mudar sua comunicação para poder gerar os resultados que estão procurando e cuidar do relacionamento que já tinha ou melhorar os que já tinha para o futuro, né? Eu vejo nesse século aqui, Isaías, três competências fundamentais para os líderes, né, ou para qualquer pessoa que demanda liderança. A primeira delas é o pensamento crítico. Você olhar para as coisas de uma forma mais crítica, mais racional e menos emocional. A segunda competência é a criatividade. Você ter flexibilidade e criatividade para você reinventar. Para fazer isso que a gente está fazendo, para você ter uma comunicação diferente. Você falou uma palavra agora para mim, paradigma. Tem que quebrar o paradigma da tecnologia. Por quê? As outras duas competências é conexão tecnológica e conexão humana. Então, isso nós temos que fugir, não tem como fugir. Então, a gente vai ter que se adaptar à conexão tecnológica e, ao mesmo tempo, não pode esquecer da conexão humana, os relacionamentos da comunicação. Então, da mesma forma que eu tenho, pessoalmente, né, que conversar, saber me comunicar, me relacionar com você, pessoalmente, de forma remota, a capacidade é a mesma, é só uma adaptação. Então, é o que você fala, quebrar esse paradigma para que você... cada vez mais a tecnologia e a humanidade e a comunicação andem de mãos dadas. Então vai ser, eu não acredito assim numa mudança muito radical, principalmente aqui no Brasil. Eu não sei se o mundo afora, talvez o mundo mais desenvolvido, ele tenha tá mais avançado, mas eu ainda acredito que porque como é que você muda um paradigma, uma crença? Ou um impacto emocional muito forte, aqui é um momento que está acontecendo, aqui a gente falou, nunca vimos uma crise, ou você vai treinando para mudar o paradigma. Então eu acredito que tem esse impacto, mas não é o suficiente para todo mundo mudar. Eu acho que ainda, o brasileiro ainda ele vai querer voltar, né? Não vê a hora de voltar, tá lá, de passar, de estar junto, principalmente o latino, né? Tá junto, essa afetividade, essa emoção, eu ainda vai demorar um pouco, mas eu acredito que já vai abrir um pouco a mente. E mesmo voltando, aos pouquinhos eles vão se adaptando, né? E algumas empresas, o mundo corporativo, as pessoas que estão mais à frente, vão de forma mais pragmática forçar essa mudança. E as pessoas vão se adaptando, algumas mais rápido, e infelizmente algumas vão demorar um pouco e vão ficar pelo caminho. Então, se você não tiver conexão tecnológica e conexão humana, né, vai ficar pelo caminho. Eu vejo assim dessa seguinte forma. Não sei qual é a sua visão sobre isso, Ricardo, mas eu tive algumas experiências com várias empresas, né? Onde eu vejo que as pessoas, por exemplo, de mais idade, vai ter um desafio muito grande em este processo de mudar a relacionamento tecnológico. E as pessoas mais novas estão tendo um problema muito grande para construir um relacionamento pessoal, né? Então, como você está vendo desde a PNL que a gente pode ir
flexibilizando, já adiantando a um ponto meio que permita realmente ter isso que você fala de as duas competências, relacionamento tecnológico e relacionamento pessoal. Tá. Eu vejo muito como, para os dois lados, aprendizado. Eu sempre, na minha mente, né, sempre, a cada dia, a cada treinamento que eu faço formação, eu penso assim, como é que eu posso ser um profissional melhor? O que eu posso aprender com esses alunos? E dentro das formações tem alunos sêniores e alunos novos. Tem aluno de 18 anos até de 80 anos, 70 anos, né? Então, de que forma eu posso interagir, me comunicar com essas gerações diferentes? Então, quando eu falo de pensamento crítico e criatividade, tanto as pessoas mais jovens quanto as mais sêniores, mais velhas, vão ter que abrir a mente para, peraí, o que eu posso aprender com esse garoto? Né? Esse garoto tem uma habilidade, peraí, deixa eu parar aqui, deixa eu tirar de lado tudo que eu aprendi, o que eu posso aprender com esse garoto em termos de habilidade e tecnologia, que eu posso implementar na minha experiência aqui, ser melhor ainda. E ao contrário, eu sou um jovem, peraí, eu sei que eu sou mais rápido do que os sêniores, mas peraí, o que eu posso aprender? Talvez se eu pegar um pouquinho dessa pessoa sênior, um pouco mais de paciência, será que não vai adicionar, não vou ter mais competência? Será que eu posso pegar com esse sênior, ouvir as experiências que ele teve, usar isso como case para mim? Então, as pessoas vão ter que olhar um para o outro e falar, o que eu posso aprender disso aí? Às vezes eu brinco com as pessoas, né, falar, um quer assistir um filme e o outro não gosta, né, um quer assistir romance, um casal, eu não gosto de romance, tá, assiste junto e vê o que você pode levar a aprender com aquele filme. Isso vai fazer com a sua mente. Cada vez que você propõe a fazer algo que, teoricamente, você não gosta, você fica mais criativo, porque você expande a sua mente. A expansão da mente. E você vai ficando mais criativo, e você vai ficando mais resiliente e mais flexível. Então, essa é a dica que eu dou para os dois. O que eu posso aprender com ele? O que eu posso aprender com ele? Respondido? Ricardo, tudo isso que a gente está falando é sobre o relacionamento. Né? Sim. Como eu posso trabalhar o relacionamento comigo mesmo? Minha própria comunicação, as coisas que me falo, essa voz interior que todo mundo tem e que algumas vezes ajuda, mas algumas vezes pode chegar a ser nosso pior inimigo, né? Sim, tá. A PNL estuda muito a voz interna, que ela chama de comunicação intrapessoal, você com você, e a interpessoal, você com os outros. Por mais que pareça difícil esse relacionamento e a comunicação com os outros, o maior desafio é você com você mesmo. Por quê? Porque as pessoas não entendem isso. Né? Às vezes elas estão num sentimento de tristeza, eu converso com várias pessoas, mas elas não entendem que é esse diálogo que ela está tendo com ela mesma. Por exemplo, quando a pessoa ela é muito autocrítica com ela, né? Então ela quer fazer alguma coisa, eu quero fazer uma apresentação, mas tem que ser perfeito. Poxa, se você quer uma apresentação que tem que ser perfeito, se você começa a apresentar e você vê algo que sai errado ali, você já vai se autocriticar e você vai mandar mal naquela apresentação. A performance vai cair muito. Então, o que eu digo? Primeira coisa, se preparar ao máximo e conversar consigo mesmo. Eu vou fazer essa apresentação, essa reunião, eu vou dar o melhor que eu posso. E se conversa consigo mesmo. Eu vou fazer o que eu tenho, os recursos que eu tenho até agora. E se alguma coisa der errado, que seja como feedback, né? Que eu use isso aí para eu aprender. Tá tudo certo. Então, quando você tem esse diálogo com você, já que você sabe que você conversa dessa forma. Eu brinco, deixa o ego em casa. Deixa o meu ego em casa. O ego, fica aqui em casa que agora eu vou me expor, vou ser vulnerável para fazer o que eu tenho que fazer e se der errado, tá tudo certo. Eu vou usar como feedback. Quando você faz isso na sua mente, você reduz a ansiedade, né? E a mente não sabe a diferença da imaginação da realidade. Você está projetando um futuro, porque se dá certo ou errado, você fica mais tranquilo para fazer isso aí. Então, essa é uma forma de você usar o teu diálogo interno para te ajudar. Lógico, a gente tem informações de 8 dias, 16 dias de PNL falando sobre o diálogo interno. Mas, resumidamente, pegar aquela conversa que você tem, peraí, amigão, você não é tão bom assim, segura a onda aqui. Vamos abaixar a bolinha para conversar com aquele sênior, né, o garoto. Ou o sênior fala, peraí, vamos abaixar aqui, deixa eu aprender com aquele rapaz lá. É você conversar mesmo com você, mas de forma consciente. Já que eu converso, então deixa eu bater um papo comigo mesmo aqui. Essa é uma dica que eu dou para as pessoas começarem a prestar atenção nessa voz que é sua, não é nem um anjinho, não é uma voz do além, ela é sua mesmo. Você
São os seus diálogos que vêm desde a infância, pensamentos, crenças que fazem você ficar batendo papo consigo mesmo. Usar isso aí a seu favor. Tá, deixa eu conversar comigo. Como é que eu posso... Essa é uma maneira de fazer. Maneira prática, simples de fazer. Perfeito, Ricardo. Ricardo, muito obrigado por seu tempo, por ficar aqui comigo nesta conversa de coach. Eu te mando um abraço grande até lá e todo sucesso nos projetos, em tudo, em sua própria comunicação e também relacionamento. Um abraço. Obrigado, Isaías. Mais do que sucesso, as pessoas desejam que isso aqui, esse bate-papo, faça diferença, né, na vida delas, né, e das pessoas que elas amam, à volta delas, né, mais do que o sucesso profissional. Para você é um abraço também, foi um prazer. Prazer, um abraço. Abrazo. Espero que hayas disfrutado de esta conversación junto a Ricardo Cavalcante desde Brasil para poder saber más cómo trabajar nosotros mismos con nuestra comunicación, con nuestra mente y potenciar así también nuestras relaciones. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en el canal de YouTube de Isaías Charón y también visitar la página web thecoach.tv o mi sitio isaiascharón.com. Suscríbete al canal y cada semana un nuevo episodio acá en The Coach. Te espero el próximo miércoles.